Qual que é a importância para a gente, como cristão, saber sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, eu entender isso tudo? Porque é muito complexo, Sim. muito complexo. Qual que é a importância para a gente disso? Cara, a importância é até simples de falar, porque assim, se você não sabe para onde a história está indo, qualquer caminho serve. Como diria o chapeleiro maluco. Se você não sabe qual é o fim da história, você vive de qualquer jeito. Se você não sabe qual é o seu pagamento, você não trabalha direito. Se você não sabe que o que você está fazendo e vivendo vai ter... Tipo assim, cara, o que faz um cara acordar todo dia, pegar um metrô, ralar, porque ele sabe que no fim do mês ele vai ter o quê? O salário, o pagamento, a recompensa. Então, o fim é um grande motivador para o agora. E sem compreensão do fim, nós vivemos o agora como se isso que a gente está vivendo fosse o tudo, o todo. E, então, cara, a escatologia é fundamental para... Tira os olhos da eternidade e muda totalmente a postura, né? Cara, você não tem um entendimento. Sem uma visão clara de para onde Deus está levando a história, a gente acha que a gente é refém de quem está em Brasília. A gente acha que, tipo assim, ai meu Deus, quem vai ser o próximo? E a gente acha que a vida depende disso. A gente acha que essas são as coisas que realmente podem moldar a minha família, sabe? Não, cara. Deus tem um plano e Ele é um bom líder. E Ele está conduzindo essa história para um glorioso momento, onde Ele vai revelar a glória do Seu Filho de uma maneira como jamais foi vista antes, de maneira visível, palpável, gloriosa, natural. E, cara, Jesus vai ser estabelecido como o Rei de todas as nações. Mas se a gente não tem essa expectativa, a gente também tem medo da morte, porque como a gente não pensa na ressurreição dos mortos, a morte se torna tipo assim, meu Deus do céu, todo mundo morre de medo. E o crente é chamado para ter uma outra esperança, o crente é chamado para ter uma outra expectativa. Então, entender escatologia é como se você tivesse uma bússola para navegar a tempestade na qual nós estamos agora. E você tem paz e tranquilidade de que o teu capitão é bom para conduzir a história, por mais estranho que esteja. Por maior que fosse a tempestade for... E, cara, não ter essa esperança faz com que a gente fique ensimesmado. A gente acha que, tipo, a gente vai resolver os problemas, ensimesmado. A gente vai ficar, tipo assim, mano, é sobre mim, é sobre, tipo, o agora. E, cara, não é necessariamente a igreja, pelo menos os apóstolos, a grande motivação deles sempre foi, tipo, o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, a vinda do Messias, o retorno de Jesus era o grande motivador das conversas entre Jesus e os apóstolos. A igreja apostólica não morreu toda degolada porque eles queriam implementar um reino agora, mas eles lutavam não com armas políticas e militares ou econômicas para implementar algo melhor do que Roma, mas eles deram as suas vidas porque eles sabiam que Jesus estava voltando. Então, eu acredito que tipo, influencia a nossa missiologia, influencia a nossa eclesiologia, influencia a forma como a gente faz família, a forma como a gente faz negócio, a forma como a gente faz política. Tudo isso é influenciado à luz do glorioso retorno de Jesus. Então, porque até a própria visão de salvação do arminiano, do calvinista, ela muda muito a postura da pessoa aqui, né? Sim. No agora. Né? No agora. Porque há aqueles que acreditam que o Senhor sabe quem são os seus eleitos, então não cabe a mim, então que o Senhor o salve. Então eu não evangelizo, eu não... Mas isso anula missões, né? Então o Senhor é quem sabe, então Ele que vai atrás. Então sobre o assunto salvação, sobre o assunto fim dos tempos, ela determina muito a postura e o estilo de vida agora. Sim. Porque aqueles que acreditam que a gente não é daqui, que eu vou embora, que... Escapista. Eu sou de uma teologia escapista, que eu não vou passar por grande tribulação, que eu vou embora, o Senhor vai me levar para um céu... Ainda bem que eu vou morar no céu, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, que o céu não é daqui. É o cara que não está nem aí para a cidade, para a sociedade, não está nem aí para... Porque, afinal de contas, eu não sou daqui, para que eu vou ficar gastando tempo aqui? Exato. Ao mesmo tempo, tem aqueles que têm a visão triunfalista, que acreditam, né, que depois que a gente tomar tudo tiver no nosso poder, aí então Ele pode vir. Então eu começo a construir não com uma cosmovisão de milênio, né? Mas uma cosmovisão de milênio, mas errada, né? Sim. Somente depois que eu tomar esse lugar, ele vai poder vir. E o interessante é que esses assuntos são tão
bons e que determinam muito a nossa postura são os assuntos que mais têm visões diferentes a respeito, né? Tem muita perspectiva diferente e a gente honra e consegue ver beleza em cada uma das visões. O brasileiro, em essência, ele é dispensacionalista, né? Dispensacionalismo é a visão de fim dos tempos de que Jesus volta de maneira secreta antes do fim da grande tribulação, retira a igreja fica lá nos céus numa festa e depois volta, né? Enquanto Deus deixa Israel na terra para apanhar do anticristo e depois, no fim, ele resolve o problema dos dois. O brasileiro, em essência, é dispensacionalista, mas é muito presente, né, nas igrejas mais históricas, reformadas e, né, mais antigas, a visão amilenista, né, que significa o seguinte: o milênio é simbólico. Tudo, Apocalipse é tudo simbólico, nada é futuro, e tudo aquilo ali já aconteceu de uma certa forma, simbolicamente ou espiritualmente, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, no ano 135, quando os judeus foram dispersos de Israel. Então, o amilenismo ele é uma interpretação simbólica da profecia bíblica. Então, isso se aplica também ao Antigo Testamento inteiro. Por isso que, tipo, quando você lê Israel, você mete igreja. Quando você vê, tipo, uma coisa boa, você pode se apropriar. Porque, tipo, cara, nada do que está escrito realmente é o que está escrito. Uhum. O que está escrito pode ser espiritual, simbólico, e você interpreta meio que de uma maneira freestyle. Assim, falando de uma maneira bem barata, né? Tem muitos amilenistas que são espetaculares na sua defesa do amilenismo. E tem uma outra perspectiva chamada pós-milenismo, que é Jesus volta no fim de todas as coisas, quando a igreja já implementou o reino de Deus na Terra. Então, a igreja avança, cresce, conquista todas as esferas da sociedade, e implementa o reino de Deus sem Deus, né? E quando a igreja implementou isso tudo, Jesus pode voltar. Isso é chamado também preterismo parcial, preterismo, tipo assim, uma visão de que as profecias bíblicas já se cumpriram todas no passado e o que tem para o futuro da igreja é só glória, vitória, que a gente vai cristianizar toda a terra, né? A questão é, tipo assim, será que nós estamos olhando pela mesma janela, o mesmo mundo? Sim. Tipo, né? Uhum. Obviamente, até mesmo nos Estados Unidos, que é a grande democracia branca, cristã, quando você olha para a Califórnia hoje, tipo assim, será que o evangelho... Degringolando. A gente está avançando mesmo? Será que o evangelho está avançando desse jeito? Será que ele está implementando um reino? E a visão que eu acredito que é a mais bíblica ou corretamente interpreta as profecias bíblicas é o pré-milenismo histórico, né, que defende a ideia de que Jesus volta ao fim da grande tribulação, a igreja passa de maneira vitoriosa pela grande tribulação. Não acuada. Ilesa? Não ilesa, porque os juízos de Deus são contra o anticristo. Uhum. Mas a fúria do anticristo, Deus permite que toque os santos. É a perfeita imagem do que aconteceu no Êxodo. Você lembra no Êxodo? Quando Deus falou para Moisés libertar o povo, Moisés bateu na porta do faraó e falou: deixa meu povo ir para me adorar. Praga. E aí o faraó fala: não vou deixar, e inclusive vocês vão ter que trabalhar mais. Então, existe perseguição por conta da autoridade má, mas os juízos de Deus destroem a autoridade e a força do Egito. O Egito. E aí, cara, Deus julga os deuses do Egito, libera 10 pragas, e não acontece nada disso na terra de Gósen, onde os hebreus viviam. A nossa perspectiva da grande tribulação é que ela não é só negativa, mas ela também contém a glória e o poder da maturidade da igreja. Sim. O avanço, o ápice da pureza, da santidade. Talvez um retorno da entrega da própria igreja a Jesus. Porque eu estava observando essa semana, eu estava com um pessoal e observando a sociedade, observando a conversa, o estilo de vida que esse pessoal leva. E eu virei assim até para minha mãe, você tá ligado na conversa, né? Falei, cara, como a sociedade decai, cara. Ela tá num nível tão baixo, assim, intelectual, espiritual. E eu falei, mano, será que a gente vai viver como Israel, que tinha seus altos e baixos? Quando vinham esses baixos, trazia à tona essa perseguição, e a perseguição levava a galera a Deus. Não sei se
É uma matemática imutável. Sim. Isso para a sociedade. É o padrão bíblico, na verdade. Entendeu? O padrão bíblico é a igreja... Aí, ó. Você apertou 3 vezes, eu acho que eu fui cancelar a chamada e apertei 3 vezes. Olha. Daqui a pouco o Batman chega aí. Mas, cara, quando você vê o livro de Atos, o ápice da igreja, quando eles realizam sinais, prodígios, maravilhas, eles crescem em número, é sempre acompanhado de perseguição. Uhum. Eles sempre alguém vem em cima e Deus não tira eles da perseguição. Capítulo 12 de Atos, por exemplo, um é morto pela espada e o outro, 5 versículos depois, um anjo aparece para tirar ele da cadeia. Situações totalmente diferentes. É a mesma coisa de perseguição, mas Deus lida de uma maneira completamente diferente, porque Deus não está essencialmente comprometido com o nosso conforto, mas com o nosso processo de ser transformado à imagem de Jesus. E essas coisas cooperam para o nosso bem se nós somos chamados realmente para ser semelhantes a Jesus. Então, cara, o ápice e a maturidade da igreja não é quando ela implementa um reino, não é nada disso. A igreja vence no livro de Apocalipse quando ela tem a palavra do testemunho, confia no sangue e ela não tem medo da morte. Então, não ter medo de morrer e encarar qualquer que for a situação é um dos maiores sinais de maturidade e glória da igreja. Mas se a gente escapa daqui, não porque precisa. Parece ser inerente do ser humano a acomodação, né? Sim. O acomodar, porque assim, a gente está num estágio, a gente passou por um estágio que a gente brinca, antigamente você ser crente, você era humilhado, aí chegamos no nível que, ser crente é legal. Sim. Ali no início dos anos 2000, após aquele avivamento de axé, BH, entendeu? A galera do axé se convertendo, samba, todo Não, mundo rolou aquele legal. Hiper hype, até o momento que rolou um choque entre a real cultura cristã. Sim. E esse hype, e a galera começou a sair de dentro da igreja, e não só sair, mas a acusar de, talvez ali, tóxica, enfim, todos os adjetivos possíveis. Sim. E a gente está indo para o nível de novo, parece, onde ser cristão, onde ser crente, está voltando a ser aquela coisa depreciativa do cara que não conversa, não comunica com a minha cultura. Sim. É um ciclo, né? Sim. Assim, cara, se você olhar a história, né, os livros de história chamam de Era das Trevas o momento no qual a igreja era a situação. Quando a igreja era, detentora do poder, do governo, detentor da autoridade política, econômica, quando a igreja era a situação, os livros de história chamam isso de Idade das Trevas. Isso significa que a gente não lida bem muito com o sucesso, que a gente não lida muito bem com o poder e que o nosso coração não foi feito para implementar um reino na terra sem o próprio Deus aqui. Uhum. Então... É teocrático. Cara, o nosso desejo deveria ser a teocracia, né, do retorno de Jesus para que ele reimplemente a monarquia do seu pai Davi. O problema, cara, da nossa... Acho que a crise, né, cara, do cristão hoje é querer ser culturalmente relevante, Sim. Sabe, querer ter um diálogo que prove por A mais B. E Deus não chamou a gente para necessariamente ganhar argumentos, mas ganhar corações. Sim. E a gente fica tentando por base da prova, da argumentação. Palavras de persuasão, ao contrário de Paulo, né, que vinha com palavra de poder, com poder e... É diferente, cara, é diferente. Prodígio, maravilha. E a gente ofende as pessoas também, né? Tentando provar para elas o quão errado elas são. Ah, você é um esquerdopata. Esquerdopata. Ou você é um gado. E quando que alguém ganha o coração de alguém ofendendo o outro? Sim. E, exatamente. E aí, cara, a gente ganha o argumento, porque a gente sai, ganhei o debate, não sei o quê. Mas a gente perde o coração. Sendo que se a gente evitasse lutar pelo argumento e batalhasse pelos corações, a gente poderia ver o reino de Deus crescendo na vida das pessoas e aos poucos ganhando mais espaço na sociedade, mas por uma outra rota. Mas não é proibido ter esse espaço, mas o meio que você precisa como cristão é diferente do que tem sido militado hoje, você fala. Eu acho.
Tá. Eu acho. Entendi. O meio não é pela discussão, ou pela força, ou pela... Eu acho. Hiperproteção. Só a gente vê os frutos, né? Só a gente vê os resultados. Até porque, cara, é verdade. Conseguimos chegar em um lugar ali pós-impeachment. Legal, durou um tempinho, mano. Massa. Porque a parada é tomada mesmo pelo mundo. Não tem como. É tomado, a gente viu isso acontecer na prática. Sim. E assim, eu não quero soar derrotista, nem tipo, não tô nem aí. De jeito nenhum. Eu acho que a gente deve fazer boas políticas, boas leis, a gente deve lutar pela... Até porque a gente não quer que ninguém toque nas nossas crianças, por exemplo. A gente quer boas leis. A gente tem que proteger isso. Mas a gente sabe que, tipo, qualquer coisa que a gente conseguir galgar desse lado da eternidade é paliativo, né? E todos os reis são corruptos. Todos os reinos, todos os governos, todos os modelos são cheios de corrupção. E que, cara... Isso é imutável? Eu acho que desse lado da eternidade, sim. Sabe, sem o corpo glorificado, sem a ausência do pecado, se você dá dinheiro, poder, a influência para uma pessoa, você vai, né, de fato, descobrir quem essa pessoa é. E, cara, isso eu não queria que soasse derrotista, ou que, cara, quer entregar o mundo e que ele jaz no maligno, que fique por aí. Não, pelo contrário, eu queria que a gente tivesse uma esperança certa. Eu queria que a gente fosse consciente e esperançoso ao mesmo tempo. Não só esperançoso, utópico, nem só também consciente, tipo de, cara, pelos argumentos a gente vai conseguir as coisas. Mas que a gente tivesse uma esperança no lugar certo. Desculpa, será que a gente vai alcançar esse ponto de... Como foi com os apóstolos, essa demonstração de poder, graça, libertação? Posso te falar, sem dúvida nenhuma, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Não porque a gente é bom, mas porque Jesus é um bom pastor. Amém. E quando ele vai estar. E porque, assim, quando você vê o último capítulo da Bíblia, a igreja finalmente concordou com o Espírito e agora ela está desejando pela mesma coisa. Ela está falando, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, tipo, a última visão da igreja no livro de Apocalipse, na Bíblia inteira, é que finalmente ela concorda com o plano de Deus. Como um todo. Não, como um todo eu acho que você é demais. Generalizar, mas, cara, não é nosso papel definir quem é certo, quem é errado, quem está, quem não está, quem são os escolhidos, essas coisas eu acho que não é legal. Mas Deus vai ter, cara, um povo puro, santo, maduro e que deseja pelo seu retorno antes da volta de Jesus, sem dúvida nenhuma. Vivendo nos mesmos poderes, sinais e maravilhas do livro de Atos, sem dúvida nenhuma. Por que parece que a gente está num gap sem isso acontecer? Eu acho que, cara, esses períodos de tempo geram em nós desespero, né? Anseio. Deve gerar em nós anseio, né? E a gente deve reavaliar as nossas vidas à luz de tudo que a gente já tentou e tudo que não deu certo. E a gente pode voltar para o Evangelho. A gente pode voltar para a vida dos apóstolos. Cara, o que os apóstolos faziam, cara? Todos os dias, de casa em casa, na comunhão, partindo o pão, na oração, no ensino dos apóstolos. Quando a igreja cresce, em Atos capítulo 6, eles falam assim, não convém a gente ficar envolvido com os negócios do crescimento da igreja. Nós precisamos perseverar na oração e na palavra. Então, o sucesso da igreja não rouba os apóstolos da palavra de Deus e do jejum. E eu acredito que isso deve ser a avaliação da igreja brasileira. Cara, a gente prosperou pra caramba nos anos 2000, nos anos 90, cresceu, se tornou, cara, situação em muitas coisas. Já tivemos presidente, já tivemos bancada evangélica, já tivemos um monte de coisa. E, cara, a gente chegou em lugares inimagináveis. Mas será que a gente não deveria voltar para a oração e para a palavra? Porque esse é o ponto de partida e, na verdade, o ponto que mantém as coisas no eixo. E eu acho que essa é uma ótima avaliação para a gente fazer agora.